Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos falar sobre um setor que tem evoluído muito em matéria de sustentabilidade, que é a produção de bovinos, a pecuária. Nós vamos conversar com o Eduardo Lunardelli. Ele sabe muito sobre esse assunto, tanto como produtor rural, como administrador e também por sua experiência em negociações internacionais lá no Ministério do Meio Ambiente. Bem-vindo ao Brasil Verde, Lunardelli. Muito obrigado, Evaristo. Uma satisfação conversar contigo e com sua audiência. Então, antes da gente entrar um pouco nessa sua experiência aí com a pecuária e também, particularmente, o período que você teve lá no Ministério do Meio Ambiente, também queremos ver como é que você está vendo a situação atual, a COP, o futuro. Conta um pouco para nós a sua história, assim. Você nasceu assim do lado da vacada, no meio do gado? Como é que é a sua história? Você é um paulistano? Conta um pouco para nós, para o pessoal identificar, conhecer um pouco da sua história, que é a história também da sua família, né? Que tem muito a ver com o Nelore, com a pecuária aqui no estado de São Paulo. Exatamente. Bom, eu sou bisneto de um pioneiro colonizador que era imigrante, que veio da Itália no final do século XIX, chamava-se Geremia Lunardelli, que veio, como quase todos os imigrantes que vieram trabalhar com café, né, veio trabalhar como colono, como meeiro. E teve muito sucesso na vida. Eu acho que a gente poderia resumir esse sucesso dele a basicamente três principais características. A primeira, uma pessoa muito íntegra, então conseguiu ao longo da vida sempre manter bom crédito, conseguir muita reputação para continuar fazendo o negócio. O segundo era uma pessoa que tinha, obviamente, um tino comercial muito grande. E o terceiro, acho que talvez seja aquilo que mais interessa para o nosso papo aqui, era uma pessoa que tinha uma sensibilidade muito grande para identificar terras boas, né, para a agricultura. Naquela ocasião, o pessoal chamava as terras boas as terras de cultura, né, que são terras de alta fertilidade, e trabalhando sempre com café. Então, abria-se áreas de café de forma indistinta no interior do estado, norte do Paraná e outros estados também, e teve muito sucesso na vida, trabalhando principalmente com terras e com café. Depois, o filho dele, que é o meu avô, o Santo Lunardelli, veio cuidar de uma de suas fazendas na noroeste do estado de São Paulo, na região de Araçatuba, e na época trabalhava também nessa propriedade com café. E ele identificou que a região tinha uma outra vocação, que a vocação aqui da noroeste do estado de São Paulo era a vocação pecuária, né? Então ele foi um dos introdutores do capim colonião, que era um capim muito importante nessa época para a pecuária, um capim muito exigente de solo, né? E foi um dos introdutores do gado aqui naquilo que virou mais tarde a terra do boi, né? E trabalhava, era médico de formação, era um pesquisador nato, fazia seleção de gado, de melhoramento genético, e implementava muitas tecnologias inovadoras para a época. Então a gente pode destacar, por exemplo, na década de 50, já começou a trabalhar com inseminação artificial em larga escala, enfim, sempre procurando melhorar a genética do gado que a gente utilizava aqui no Brasil na época, que era o gado Nelore, né? O gado zebu de origem indiana, que veio para o Brasil, foi trazido para o Brasil, que se adaptou muito bem aqui no Brasil. Depois o meu pai, que não é da família Lunardelli, é casada com a minha mãe, que é Lunardelli, um criador nato, um apaixonado por criar animais, né, criador de cavalo e criador de Nelore também, começou a fazer um trabalho de melhoramento genético quando tinha 18 anos, há mais de 55 anos atrás, e veio trabalhando sempre no melhoramento desses animais de forma a vender genética, né? O meu pai, nesse trabalho de melhoramento genético, ele é o vendedor da semente, vamos falar assim. Os seus clientes são os criadores de gado de corte que, portanto, usam sua genética para conseguir melhores resultados e maior produtividade. E a gente viu ao longo desses anos, e com as histórias que a gente escuta na família,
um avanço tremendo da pecuária nacional, principalmente aí, talvez a partir dos anos 70, um excepcional trabalho que a Embrapa fez de trazer o capim braquiária, né? Que foi um capim que propiciou a nossa agropecuária a começar a ocupar solos mais pobres, né? Solos que não eram aquelas terras de cultura, como eu mencionei, principalmente no Cerrado. Até essa ocasião, as pessoas dessa época me contam muito, né? A gente cruzava o Rio Paraná aqui no Cerrado, no Mato Grosso do Sul, e não tinha absolutamente nenhuma vocação, nenhuma atividade pecuária ou agrícola de nenhuma natureza. Então, essas duas peças de tecnologia fundamentais para que a pecuária avançasse nessas áreas mais pobres, né, de solo pobre, foram a braquiária, o capim braquiária, e o gado Nelore, que é um gado que tendo vindo da Índia, tinha como característica uma enorme adaptabilidade ao clima tropical, quer dizer, aquilo que nós temos no Brasil, mas que era um gado que basicamente era um sobrevivente, né? Era um gado que não tinha nenhuma seleção na Índia, portanto ele tinha índices de produtividade de carne, de fertilidade, de habilidade materna muito baixo, né? Um gado que não tinha esse trabalho que foi feito no gado europeu ao longo de milênios. E ao longo dessas décadas, através de inúmeras tecnologias de reprodução, mas também de seleção, o trabalho foi muito bem feito aí pelos pesquisadores, pelos pecuaristas, e hoje nós temos um gado que continua sendo um gado muito rústico, muito adaptado às condições tropicais, mas que tem índices de produtividade equivalentes ao gado europeu, que, como eu disse, é selecionado há muitos anos, né? Então, é interessante a gente compartilhar com os nossos amigos ouvintes, né, que esse trabalho, ele trata de inúmeras características, né, de seleção de gado, como, por exemplo, a fertilidade. Então, quer dizer, a condição do animal parir todo ano, das fêmeas parirem todo ano, a habilidade materna, quer dizer, a condição da vaca conseguir criar bons bezerros. Hoje, até por curiosidade, é interessante compartilhar, nós desmamamos bezerros com 8 ou 9 meses, sem nenhuma suplementação, somente a pasto, com 280 quilos. Quer dizer, a mãe entrega um bezerro para o fazendeiro depois de 8 meses que tem mais de 50% do seu peso de abate. E isso a custo zero, né? Porque basicamente o que ela está fazendo é dando leite para esses animais, né? Então todo esse trabalho de seleção e de evolução da pecuária, do manejo de pastagens, mas também do avanço da semente, como eu disse, faz com que a gente possa produzir animais muito mais precoces, muito mais carne e muito mais leite com muito menos recursos. E, portanto, a gente consegue ter uma sustentabilidade enorme, né? Quer dizer, a gente tem avançado como nenhum outro país do mundo e nem perto disso. Muito interessante. Você tem, então, esse pedigree aí, né, dos Nuno Nardelli e também aí do seu pai, não é? E conhece bem essa história, deve ter desde menino acompanhado isso e vindo isso. E quando a gente fala, se eu entendi bem, para quem está nos assistindo, quando a gente diz que uma produção bovina ela é sustentável, você aí destacou 3 eixos aí, né? De um lado, toda a incorporação de melhoramento genético, né? O animal melhorou, todo esse aperfeiçoamento, com inseminação artificial, tudo isso é dirigido, né? Segundo, você falou da alimentação deles, quer dizer, alimentação com braquiária, com pastagens que também são manejadas adequadamente. E terceiro, o manejo do conjunto, né, pelo pecuarista, quer dizer, como é que ele gerencia tudo isso ao longo do tempo, ao longo do ano, em função dos seus objetivos. Quer dizer, é um setor que evoluiu muito nas últimas décadas, não é? Graças a esforços de muita gente, né? E eu acho que não para, não é? A pecuária brasileira continua, quando a gente vê nos dados, com cada ano tem mais boi por hectare, não é? Cada ano aumenta o rebanho e diminui a área de pastagem. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente ouve da ideia assim que a pecuária é extensiva, que nós estamos degradando pastagem, que os pastos são degradados,
mas os números não correspondem a isso. Existe pastagem degradada, tem gente que degrada ainda pasto, mas a dinâmica global da pecuária brasileira não é essa. É de recuperação de pastagem, de melhoria de pastagem, cada vez mais animais por hectare, mas, sobretudo, cada vez mais rápido produzindo carne, não é? Completando o animal. Como é que você vê assim, o que é mesmo a realidade da pecuária e essas acusações que se faz à pecuária brasileira aqui e, sobretudo, no exterior, não é? Exatamente. Olha, o pecuarista, na realidade, ele é também agricultor, porque aqui no Brasil nós temos uma pecuária majormente a pasto, né? Quer dizer, o pecuarista, o primeiro trabalho que ele faz é, através de técnicas de agricultura, é produzir comida para os animais através das pastagens. Quanto maior for a eficiência de gestão dos indicadores ambientais, de cobertura de solo, de matéria orgânica, enfim, de qualidade nutricional para os animais, mais ele consegue colocar de animais com a mesma área, né? E isso traz benefícios muito importantes para o meio ambiente, não só porque ele aumenta a produtividade, produz mais quilo de carne, mais litro de leite por metro quadrado, mas como esse trabalho de produzir alimento, esse trabalho agrícola que ele faz de produzir alimento para os seus animais, está fazendo tem um benefício enorme de fotossíntese, né? Que é aquilo que a gente aprende na escola, aumentar a sustentabilidade do nosso campo, mas também diminuir gases de efeito estufa, porque a partir do momento que a pecuária deixa de ter viabilidade econômica, é nesse momento que o fazendeiro, o produtor rural, perde capacidade de manter as suas pastagens em ordem, e aí o solo começa a se degradar, começa a se desertificar, e é exatamente nesse processo que a gente observa um aumento exponencial das emissões de metano. Então, a pecuária, ao contrário do que muita gente propaga, é na realidade um instrumento econômico fundamental para a gente manter o nosso território saudável. E ainda assim, como eu mencionei, que é uma tendência que não tem mais volta, é a integração. Quer dizer, não só os pecuaristas estão se tornando agricultores em suas propriedades, como o oposto também é verdadeiro. Então, a pecuária e a agricultura, elas têm um trabalho de sinergia, né? E todo esse mecanismo é um mecanismo que produz muito sequestro de carbono, isso sem contar com o fato de que o produtor rural brasileiro através da sua atividade econômica que ele consegue financiar suas reservas, né? Sua reserva legal, suas áreas de preservação permanente e tudo mais. Na área internacional, a gente tem visto não só muitos interesses de países que perderam espaço para as nossas exportações nas áreas de commodities agrícolas, mas também com algumas indústrias que têm interesse em arrumar um outro culpado para as mudanças climáticas, em especial a indústria de combustíveis fósseis, né? O petróleo, o carvão, né? E isso se manifesta através de inúmeras, digamos, estabelecimentos de métricas de mensuração das emissões de gases de efeito estufa. E eu posso dar um exemplo, eu acho que ilustra bem. Existem basicamente duas métricas de mensuração de gases de efeito estufa, e para fazermos isso, nós temos que transformar os diversos gases que têm esse efeito em carbono equivalente. Eles transformam o poder do metal no carbono. Pois não? Só um minuto. Eu acho que, assim, para quem está nos assistindo, antes da gente entrar já nesse tema das métricas, dessa parte, eu queria resumir um pouco para ver quem está nos assistindo, pessoas em Fortaleza, Manaus, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, às vezes não estão familiarizados, né, com esse tema da pecuária. Antes de a gente entrar no aspecto das emissões, falando ainda da pecuária, resumindo, né? Quer dizer, globalmente, o gado brasileiro é um gado de pasto, é um boi verde, é um boi criado com base na pastagem. Você vai para a Holanda, que é um país pequenininho, quase não tem pasto e tem 13 milhões de bovinos que estão em verdadeiros prédios de apartamento, um em cima do outro, né? Alimentados artificialmente,
com custo alto, né? Mas como tem subsídio, tem tudo, o cara continua. É tão grave a situação que todo o esterco que se produz na Holanda não pode ser incorporado no solo. Eles retiram do país o esterco do gado deles, né? Agora está vindo diretrizes para eles reduzirem o rebanho. Claro que eles têm que reduzir drasticamente, né? Como é que pode você manter uma máquina tão artificial, né? Uma intensificação que desrespeita as leis da natureza, desrespeita tudo, né? Então, essa pecuária, como existe lá, ela não tem mesmo condições de competir com uma pecuária tecnificada como a nossa, mas que segue no ritmo da natureza, né? Que segue no ritmo da fotossíntese, da pastagem, e que, além do mais, como você disse, hoje nós estamos com 3 colheitas por ano, cada vez mais, porque planta a soja, depois planta o milho, já com o milho planta a braquiária, quando colhe a braquiária, o milho, vem a braquiária, o gado entra lá e você tem uma colheita de carne, de leite, né? Então, realmente nós temos sistemas de integração de lavoura com pecuária, sempre houve um pouquinho disso, né, na agricultura brasileira, é uma história antiga, não é que foi inventado agora, mas se aperfeiçoou muito, né? Então, para quem está nos ouvindo, ter certeza que o nosso boi é um boi verde, né? Ao contrário do boi desse pessoal, né? Eu andei muito na Irlanda, mais de uma vez, é inacreditável que aquela pecuária queira competir, não é? Em produção de carne com a pecuária brasileira, né? E tem mais um detalhe importante, né? Quer dizer, que é a questão do bem-estar animal. Quer dizer, o gado não foi feito por Deus para ficar vivendo no concreto, né? Em quadradinhos de concreto, que é como funciona nesses países, né? Inclusive no Canadá, na Austrália, não, nos Estados Unidos, enfim, na Europa especialmente, né? Existe exatamente essa, digamos assim, essa condição que o Brasil tem, né? E nós aprendemos digamos assim, a conquistar ambientes que eram inóspitos, inclusive para a pecuária, porque não tinha como plantar pasto, né? A gente não tinha tecnologia. Hoje a gente ocupa esse território, aumenta os índices ambientais, que são os insumos para a gente conseguir produzir comida natural, né? Comida, pastagem para os animais. E temos, sem nenhuma dúvida, Evaristo, nós temos o setor tecnologicamente mais avançado do mundo na pecuária, com programas de avaliação, né, que a gente chama de programas de avaliação genética, que compara a performance de determinadas famílias, de determinados indivíduos. Inclusive, eu acho que até para finalizar, acho que é interessante dizer que uma das características que a gente seleciona nos animais, os animais que a gente escolhe para reproduzir, tem inclusive característica de temperamento, bom temperamento. Nós procuramos animais que sejam animais que tenham pouco estresse, que sejam animais calmos, porque isso não só é melhor para o animal, porque é igual ao ser humano, quanto mais estresse, perde peso, né? O que a gente deseja é exatamente o oposto, também para as pessoas que trabalham ali. Então, a nossa pecuária, ela é campeã mundial em avanço tecnológico, e para que ela possa avançar é fundamental que haja um adequado manejo ambiental. Olha, nós só estamos com 2 minutos para terminar o programa. A conversa foi muito boa. Você poderia nos fazer um resumo da ópera, né? Do que está em jogo nessas negociações internacionais e essas acusações sobre a nossa pecuária e por onde a gente tem que caminhar? Eu sei que é difícil, mas um resumo aí, como você vê o futuro, por onde a gente tem que avançar para enfrentar essas calúnias até contra a pecuária brasileira? A principal questão é a gente ter a consciência, a gente conseguir transmitir para as pessoas da cidade que a presença do gado no nosso território, ele é realmente fundamental para que a gente não perca território para o abandono. O abandono de área é desastre que para o meio ambiente e para o clima também. Então, quanto maior for a nossa produtividade, e para que isso aconteça, a gente tem que ter cada vez mais acertado pastagens, e são as pastagens
exatamente que fazem esse trabalho de prevenção e conservação desses indicadores que nos farão, ao mesmo tempo que aumentar a nossa produção, melhorar o perfil de emissões de gases de efeito estufa e de sustentabilidade ambiental de uma forma global. Quer dizer, podemos concluir dizendo que com as métricas que nós temos, com as medidas do que nós já temos hoje, nós não temos problema nenhum de sentar à mesa e discutir com outros países de pecuária na base da reciprocidade, quer dizer, deles também apresentarem qual é a performance deles nesses temas, não é verdade? Completamente. Sem a gente conseguir melhorar o perfil ambiental do nosso trabalho produtivo, a gente não consegue sequer ganhar dinheiro. Então, isso é sumo. A gente precisa ter um manejo adequado das questões ambientais, porque isso é o que garante que a gente continue avançando na nossa produtividade. Eu ainda vou te convidar a voltar aqui de novo para a gente focar mais nesses desafios internacionais, que faltou tempo para isso. Agradeço a sua participação, agradeço a assistência, o acompanhamento de todos e convido para estarem de novo aqui a semana que vem em mais um Brasil Verde. Até lá! Um grande abraço, muito obrigado.